Euler, é pouco candidato, né? Tá fácil para o sócio decorar o nome de todo mundo aí, se preparar para a eleição. Olha, acho que dos que a gente vai fazer, o Santos é. O Vasco tem um cenário parecido também, mas a coisa parece que está se desenhando mais nos últimos dias. Mas é muita gente, né, Euler? É a polarização e a divisão de grupos, né, como a Ademir frisou muito bem aí, que não tem como definir quem são os candidatos, mas eu acho que isso daí vai muito das propostas agora, né, Ademir? Vai passar por uma fase aí de propostas, até pelo momento que o clube está vivendo. Se a gente olhar aí a gestão Pérez, com um olhar mais crítico, como gestão mesmo de futebol, que é o nosso trabalho na Pluri, o Santos foi o clube dos clubes que permaneceram na Série A e dos clubes que está sempre aí no top 10 do Campeonato Brasileiro, foi o que mais trocou de gestores nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, agora completando a gestão Pérez, já foram 9 gestores executivos de futebol no clube, além da troca aí de 5 treinadores. Então é um número bem grande e o que acaba dificultando um pouco até para ser dado procedimento aí não só no pleito, né, nessas eleições, mas mesmo para definir. E a pergunta que eu tenho para fazer nesse momento para você, Ademir, Pois não. é, desses últimos 3 mandatos que tiveram aí o Santos, e esses problemas com a perda até da identidade em algumas partes aí que é dita e é cobrado pela torcida, não analisando candidato por candidato, mas o que você acha que, colocando como um planejamento, qual candidato sairia na frente, né? Qual ideia você acha que é o ponto principal hoje aí do Santos? Recuperação da base, pagamento de dívidas, construção e reforma do estádio, um CT exclusivo para a base. O que você acha que hoje deveria ser a prioridade desses candidatos para estarem debatendo? Antes de responder a tua pergunta, Euler, eu fiquei devendo uma resposta da pergunta do Munir. É que tinha tanto detalhe, né? Tanto para falar. Munir, você quer que eu colocar na tela aí essa lista para me dizer quem é aí dos 6 candidatos? E eu já respondo a Eu tua tirei pergunta. aqui, eu vou subir de novo. Pode começar a responder que logo aparece aqui, Ademir. Tá. Posso falando Já o te nome falo. aleatoriamente aí, né? Da lista que você tem. Então, além dos 5 que eu disse aí, que dos 5 vão sair 3 candidatos: Murilo Barleta, Ricardo Agostinho, Celso Jatene, Andrés Rueda, Andrés Rueda Garcia e o José Renato Quaresma. Temos uma outra lista com o Fernando Silva. O Fernando Silva foi superintendente de futebol na gestão Laô, era assalariado, e participou da montagem da chapa que foi vencedora em 2009, ficou 2010 e 2011 como supervisor de futebol. Ele era funcionário do futebol santista, mas o principal executivo, né? E depois acabou sendo desligado do futebol do clube, até de forma surpreendente. E 2 anos mais tarde, ele apareceu como candidato à presidência do clube, apoiado por aquele que o demitiu, que foi o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Em 2017, ele apoiou o Andrés Rueda Garcia e agora reaparece novamente como candidato à presidência do Santos. Eu diria para você que nessa precoce largada do pleito eleitoral do Santos, é um que vem trabalhando bastante, tem um grupo forte aí, principalmente de ex-funcionários do clube, daquela gestão, e de pessoas ligadas a ele, como o ex-diretor de futebol da base, Paulo Carvalho, entre outros. Aí agora eu vou pegar pela lista aqui. O Esmeraldo Tarquino foi ex-presidente do Conselho Deliberativo. O seu pai, Esmeraldo Tarquino também, ele é Esmeraldo Tarquino neto, se não me falha a memória, e o pai era filho. O seu pai seria o primeiro prefeito negro da história da cidade de Santos, né? Mas, de forma absurda, Santos era área de segurança nacional no final dos anos 60 e ele foi impedido de assumir o cargo. E foi um deputado estadual, o pai do Esmeraldo Tarquino Neto, que eu estou dizendo. O pai dele foi um deputado extremamente atuante e acabou falecendo no começo dos anos 80. O Esmeraldinho, como ele é chamado carinhosamente para os mais íntimos, tem uma vida participativa muito grande no Santos e foi presidente do conselho ainda na gestão do presidente Marcelo Teixeira. O Milton Teixeira Filho é irmão do Marcelo Teixeira, filho do ex-presidente Milton Teixeira, que conquistou o título paulista de 1984,
mas existe um problema aí familiar entre o Milton Teixeira, filho, e o Marcelo Teixeira. Eles são... É até chato falar isso, mas é questão informativa, me perdoem. Eles são filhos do mesmo pai, mas o Miltinho, como ele é chamado aqui carinhosamente, fruto de um outro casamento do ex-presidente Marcelo Teixeira, pai. Então, existe um problema aí de ordem familiar, mas o Miltinho contratou recentemente o Akash Felliger, assessor de imprensa do Filipão, vem amadurecendo aí a sua candidatura, ele é empresário aqui na cidade de Santos. O Wagner Lombardi é um conselheiro extremamente combativo, sincero, às vezes até se expõe demais, e ele foi candidato a vice-presidente do Santos, junto com Orlando Rolo, em 2014. E no último pleito ele não participou de nenhuma chapa, assim, ativamente como presidente ou vice, e está construindo uma candidatura alternativa, junto com o conselheiro Renato Viola. O Daniel Cury foi um dos últimos candidatos a lançar a sua chapa, ele é advogado, ele faz parte da mesa do conselho. O pessoal me criticou aí que eu fiz uma entrevista com ele, que ele topou me dar o anúncio que seria candidato de forma oficial, porque eu fiz algumas perguntas meia ácidas, né? Se ele era apoiado pelo Marcelo Teixeira, se ele era apoiado pelo Modesto Roma, por que o primo dele, Matheus Cury, nunca está do mesmo lado dele na situação política, né? Ele é das figuras novas aí da política do Santos e também está construindo aí a sua proposta para ser confirmado como candidato num curto espaço de tempo. Me causou surpresa o lançamento dessa campanha, confesso para vocês. O Rodrigo Marino é o último aí da lista que você está colocando, meu caro Munir. O Rodrigo Marino, ele foi guindado ao comitê de gestão da era Modesto Roma pelo José Renato Quaresma. Ele é administrador de empresa, começou a sua carreira antes de se formar administrador, ficou muito tempo servindo o Exército Brasileiro, ele é tenente, inclusive, do Exército do Brasil, é administrador de empresas e, em solidariedade ao José Renato Quaresma, foi sujeito homem pra caramba, não sei se outro faria isso, e saiu da gestão do Modesto Roma em solidariedade ao José Renato Quaresma. Recentemente, ambos caminhavam lado a lado, José Renato Quaresma e Rodrigo Marino. Porém, o Quaresma tentou ser candidato a prefeito de Santos. Pela que se ouve nos bastidores aqui de Santos, José Renato Quaresma e Rodrigo Marino tiveram uma conversa e o José Renato Quaresma disse o seguinte: eu vou ser candidato a prefeito de Santos, o Rodrigo fica com o grupo e vai ser candidato à presidência do Santos. Porém, por N razões, que não convém aqui dizer, o José Renato Quaresma não lançou a sua candidatura para prefeito de Santos. E aí quis recuar. Só que aí o Rodrigo Marino já tinha assumido a liderança desse grupo que os dois estavam. E agora, eu acho que só se um abrir mão para o outro abrir mão para um, eles vão caminhar lado a lado. O Marino tem... o Marino, desses aí que eu falei, todos, o Marino, o Fernando Silva, eu vejo que tem grupo, que tem pessoas que vão para as ruas pedir voto para eles, né? Os outros ainda estão construindo isso. Tem muitos aqui que eu citei, sem nominar, que ainda não tem grupo. O que eu falo que não tem grupo? Tem aquele pessoal de internet, então, mas se precisar ir para a rua, para botar um panfleto, para pedir voto, eu acho que ainda não construiu isso. Então, esses são os 9 pré-candidatos. Porque o Santos só vai ser confirmado pouco antes do pleito, há 15, 20 dias antes da eleição, é registrado na Secretaria Social, checa-se os 240 nomes da lista de conselheiro. Para ser candidato ao conselho, tem que ter 1 ano de associação religiosamente em dia, pagos, né? E então, estou chamando de pré-candidato. Agora, responde, desculpa a prolixidade, é só para o cara que não conhece, né? Fica o ambiente, para ele entender, né? Eu sei como é que funciona, mas o meu internauta não sabe, né? Lembrei até das aulas do professor Gerson Moreira Lima, aqui da Unisantos, que ele falava, tu sabe, mas a minha vovó não sabe, então tu tem que explicar detalhadamente. E respondendo a tua pergunta, Euler, é difícil falar o que
efetivamente o associado do Santos deseja. Mas eu posso falar o que eu desejo. E eu creio que seja boa parte significativa do associado alvinegro. Vai ter o meu voto aquele que tiver honestidade. Aquelas histórias da carochinha, né? De Chapeuzinho Vermelho, do sítio do Pica-Pau Amarelo que a Cuca vai pegar, né? Os vendedores de ilusões, eu acho que não pega mais por gente sérias como vocês, da Pluriconsultoria. Não dá para o cara falar que vai contratar o Karim Benzema para ser o centroavante do Santos, se o cara olha aqui o balanço do Santos e vê que o Santos deve 550 milhões. Não dá para ele prometer isso aí. O cara que tiver um mínimo de inteligência vai perceber. Então, eu acho que vai largar na frente o candidato que tiver honestidade de dizer para o torcedor do Santos, e a coragem, e eu não sei quantos deles vão ter coragem de dizer, torcedor alvinegro, é o seguinte: nós vamos priorizar o pagamento de contas, austeridade financeira, diminuir os juros bancários, que vocês mesmo viram. O Santos hoje, entre os juros bancários, trabalhistas e tributaristas, estou falando só do bancário, são quase 50 milhões por ano. O cara ganha a eleição para presidente, comemora, senta na cadeira, é 100 mil reais de juros bancários por dia. Isso é um absurdo, cara. Dá muito mais que isso, porque se a gente coloca 100 por dia, 30 dias, 3 milhões, 12 meses, 36 milhões. Dá quase 130, 140 mil reais por dia de juros bancários. É um absurdo, fora a dívida trabalhista e a dívida tributária. Então, o candidato que tiver condições de transmitir isso para o associado, que vai priorizar a austeridade financeira, que vai diminuir a folha de pagamento do Santos, que já diminuiu aí com o William Thomas, que acabou se demitindo. Foi coerente também, viu? Foi coerente. Ele que trouxe o Gesualdo mandaram embora, ele saiu junto. Foi coerente. Isso, não estou discutindo se ele era bom, se era ruim, se era médio, mas foi coerente. Ele já conseguiu baixar a folha com alguns excedentes que tinham na Vila, né? Vanderlei, Vitor Ferraz, o salário do Coelho, que era 600 mil, não está entrando. Então, a folha que já chegou a ser de 12 milhões, uma das 5 maiores do país, caiu para 8,5. O Conselho Fiscal, para quem não sabe, são membros do Conselho Deliberativo que fiscalizam as contas do Santos. Segundo o Conselho Fiscal, o Santos não pode, hoje, com o que arrecada, ter uma folha salarial acima de 6 milhões. Ou seja, você precisa enxugar a folha. Vai ter que vender alguns jogadores que ganham muito, trazer reforços pontuais ganhando menos e apostar naquilo que o Santos tem de melhor. A joia da coroa, a base do Santos. Que hoje o Santos está sofrendo, o Cuca vai sofrer, o torcedor do Santos vai sofrer, porque não tem minutagem. Ontem vocês devem ter acompanhado pelo menos os melhores momentos da partida do Santos. A gente já viu um Caio Jorge um pouco mais solto. Por quê? Porque ele não teve a minutagem. Que ele joga bola, eu e o Euler, não vou garantir pelo Munir, mas eu e o Euler acompanhamos ele na base, a gente sabe da qualidade desse rapaz. A hora que ele tiver uma sequência de jogo, ele vai render. Não sei se vai ter essa sequência, porque o Santos precisa vender de forma urgente pelo menos 2 jogadores nessa janela aí internacional que foi estendida em razão da pandemia. Então, o Santista vai sofrer um pouquinho esse ano com os meninos, porque não tiveram minutagem. Não é que os moleques são ruins, não tiveram minutagem. Se você colocar um menino para jogar no profissional, você acha que ele vai fazer a jogada que ele fazia na base, com o Sanches do lado, com o Soteldo do outro, com o Marinho? Esses caras vão dar uma chupada nele. Então, esses moleques precisam aprender a jogar no profissional, a ganhar gosto, a ganhar casca. E o Santos vai penar com isso. Mas eu acho que para o ano que vem, o candidato que tiver como discurso a austeridade financeira, o enxugamento da folha e a prioridade, porque o case de sucesso está aí, foi o Bandeira de Melo. Ele resolveu os problemas financeiros do Flamengo para a atual gestão do Landim surfar na onda e ganhar tudo que ganhou ano passado. O candidato que tiver esse discurso e conseguir transmitir com honestidade, com sinceridade e com sentimento, não adianta tu chegar aqui, eu vou acabar com os problemas financeiros do Santos. Nós vamos diminuir a folha. Não. Você tem que olhar no olho do cidadão e falar, esse cara aí está falando a verdade. O cara conseguir unir a parte sentimental com esse discurso, eu acho que ele larga na frente. Show de bola.